paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação e aperfeiçoamento de professores da Escola Bíblica. Hoje eu vou lecionar esta aula porque a aula de hoje será respostas de algumas perguntas que nós tivemos com a interação com vocês. Recebemos todos com muita alegria para mais uma aula deste curso. Espero que você esteja gostando. Seria até bom você comentar aí o que você está achando do curso. Já temos recebido muitos comentários e tudo isso vai acrescentando ao nosso trabalho, fortalecendo e também nos aperfeiçoando, porque quem ensina, aprende. E nós estamos aqui dando aula, mas também estamos aprendendo muito com vocês. Então nós colocamos um link aí para uma interação na descrição das últimas aulas que tivemos e temos algumas perguntas aqui que queremos responder. Antes, quero iniciar fazendo a leitura de um texto. Você pode acompanhar comigo aí, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Observe que aqui o apóstolo Paulo usou uma metáfora, logicamente, para falar sobre a formação cristã, até que Cristo seja formado em vocês. Até que isso aconteça, ele está dizendo, eu estou sofrendo dores de parto. E como se não fosse suficiente sofrer dores de parto, na verdade, nós homens não sabemos o que é esta dor. Ele está usando uma metáfora, inclusive entendendo que esta seria uma dor muito grande. Inclusive, talvez seria a maior dor que alguém possa suportar, é uma dor que uma mulher sofre ao ter um filho em um parto. Nós chamamos de parto normal, né? Mas a gente sabe que é só o nome mesmo que é normal. E todas as dores que uma mulher sofre, o apóstolo Paulo, que nunca experimentou esta dor, ele está falando de forma a ilustrar como é trabalhoso, dolorido, formar Cristo em outra pessoa. E ele diz, novamente, não é uma vez apenas. Uma vez e de novo, novamente eu estou sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então eu acredito que neste versículo, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, é uma das melhores definições que nós podemos apresentar sobre a educação cristã. O que é formar Cristo em outra pessoa? É preciso, de fato, que nós possamos estar empenhados, dedicados nisto, e sim, gera sofrimento, mas para um bem maior, a formação cristã. Ver Cristo formado na prática, na vida de alguém, todo o trabalho vale a pena. E eu tenho certeza que você está fazendo isso aí, aonde você está, na congregação, junto com os alunos, os discípulos, e nos esforçando ao máximo, para que Cristo seja formado em mais uma, e depois em mais uma, e em outra pessoa. E esse é o trabalho da educação cristã. Então nós recebemos aqui algumas perguntas e esta aula é especificamente para criar esta interação.
para que as perguntas que foram feitas tenham resposta. E eu estou aqui para isso, para apresentar uma resposta. E eu separei aqui em 2 grupos de perguntas, né? Primeiro, na verdade, 3 grupos de perguntas. Primeiro, relacionado a mudanças e incentivo para a escola bíblica. Segundo grupo de perguntas sobre os professores da escola bíblica. E o terceiro sobre o ministério infantil. E, logicamente, para isso eu tive a ajuda aí também de pessoas que estão muito envolvidas, inclusive até alguns profissionais cristãos, porque as perguntas elas são mais relacionadas ao ministério infantil, mas a crianças com deficiência, pessoas com deficiência, sendo elas ainda crianças. Mas vamos lá. Começando então sobre mudanças e incentivo na escola bíblica. Nós sabemos que estamos passando um tempo de crise na escola bíblica, podemos dizer assim. A maioria das escolas bíblicas, com poucas pessoas, no geral, pouco interesse das pessoas na escola bíblica, mas nós não podemos desistir. Não importa se é para um aluno, para 10 ou para 100 ou mais. Nós precisamos insistir na escola bíblica, na formação cristã de uma forma organizada, bem pensada, e a escola bíblica é esta ferramenta. Então, uma pergunta de um dos nossos alunos: como implemento essas mudanças aqui na escola bíblica? Observe que durante todo esse curso nós nem estamos falando de mudança radical. Acredito que vocês absorveram isso aí, chegaram a essa conclusão também. Nós estamos aqui reafirmando, então as primeiras aulas nós estamos reafirmando o papel do professor e o que se espera de um professor da escola bíblica. E depois nós viemos fazendo uma abordagem mais voltado às faixas etárias. Como ensinar a Bíblia para crianças, como ensinar a Bíblia para adolescentes e jovens, como ensinar a Bíblia para adultos. Então veja que nós não estamos aqui inventando ou assim falando de uma coisa que ainda não está acontecendo. Na maioria destas aulas nós estamos reafirmando, isso já está acontecendo e nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar a escola bíblica, né? Por isso o curso se chama Formação e Aperfeiçoamento. Nós estamos levando em consideração que muitos professores talvez nunca participaram de nenhum curso de formação. Está como um professor na escola bíblica, mas nunca teve uma orientação do que se espera da sua função, do seu papel de professor, do seu dom na área do ensino. E estamos levando em consideração também que muitos já tiveram cursos e podemos aperfeiçoar, podemos melhorar em algo. Então, estas mudanças, elas devem ser implementadas também de acordo com a condição. Dá para fazer tudo o que está sendo falado? Não, não dá. Mas o que nós já podemos fazer? Então, isso deve ser implementado. O que a primeiro momento nós podemos fazer? E aí você vai implementando aos poucos. Não é algo para ser assim. É muita informação que eu estou recebendo, muito conteúdo que eu estou recebendo. E como eu implemento tudo isso? Vamos por partes. Os nossos professores, todos, têm consciência do seu papel? Têm consciência do que deve ser feito por um professor da escola bíblica?
Se não, nós podemos fazer isso? E esse curso já está fazendo isso. O que se espera do professor? As 4 primeiras aulas foram, né, sobre este tema. Então, todo professor sabe agora o que se espera dele. Então, algo já está acontecendo, já está implementado esta visão de uma escola bíblica do que a partir do professor. Se a gente começar a partir do professor, será muito bom. Porque o professor, ele que é a linha de frente de uma escola. Ele que lida com o dia a dia dos alunos, a sala de aula. Então, se nós tivermos bons professores, bem formados, bem orientados, com clareza do seu papel, da sua função e desenvolvendo o seu ministério, já estamos implementando uma grande mudança que está qualificando a escola bíblica. Então, vai implementando aos poucos. Deus vai dar as oportunidades de implementar tudo aquilo que estamos estudando e aprendendo. Uma outra pergunta ainda sobre mudanças e incentivo na escola bíblica, que um dos nossos alunos fizeram: o que fazer para incentivar os irmãos a frequentar as aulas da escola bíblica? Eu vou dar aqui algumas sugestões, tá bom? Divulgue nos cultos. Vocês vão começar a estudar um novo conteúdo no culto, pede uma oportunidade. Irmãos, domingo que vem nós vamos começar a estudar tal assunto. Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo na escola bíblica, o que está sendo estudado, quais os temas que estão sendo estudados. Quando o pessoal da escola bíblica começa a criar essa conexão com a igreja, explicando o que as crianças estão estudando, o que os adolescentes, os jovens, os adultos estão estudando, isso facilita muito, ajuda muito para que a igreja compreenda melhor e possa participar. Por exemplo, o ano passado, em nossa igreja aqui em São Paulo, né, que eu pastoreio, nós começamos a estudar uma série de lições dentro daquela revista da Escola Bíblica, a revista da nossa editora, a editora Publicações Avivamento. A revista se chama O Cristão e o Dinheiro. E aí nós divulgamos para a igreja e abrimos matrícula para quem quiser participar e convidar família, parentes, vizinhos para vir participar, para que possamos falar sobre administração financeira. E aí fizemos um curso, durou 3 meses, o curso sobre administração financeira. E aí falamos o que iríamos tratar, como administrar bem o seu dinheiro, como administrar bem os seus recursos, como você deve lidar com o dinheiro. E era uma revista da Escola Bíblica da nossa igreja. Uma revista que estuda a Bíblia com o tema O Cristão e o Dinheiro. Tivemos muitas pessoas participando, muitos visitantes, entregamos a revista para todos. Foi assim muito bom aquele período de estudo. Chamamos a atenção da igreja para falar sobre o cristão e o dinheiro, a administração financeira, a administração no lar, como usar o dinheiro com sabedoria. Então, a igreja que você congrega sabe o que a escola bíblica está estudando? Esse ano, nós fizemos uma série de ministrações sobre o Espírito Santo. Uma série de ministrações. E aí eu falei para a igreja: irmãos, domingo que vem nós vamos começar uma série de ministrações sobre o Espírito Santo. E sabe aonde nós vamos começar? Na escola bíblica. A primeira ministração será sobre o batismo no Espírito Santo. E essa ministração será uma aula da escola bíblica domingo pela manhã. Então, chamou a atenção, muitos irmãos querendo saber, descobrir sobre o tema,
querendo aprender, e assim nós ministramos e também teve ministrações no domingo à noite, no culto à noite. A igreja sabe, é um conselho que eu dou, a igreja precisa saber o que está sendo estudado na escola bíblica, em todas as classes. Então, use a oportunidade no domingo à noite, que a igreja está presente, num culto de ceia, peça uma oportunidade ali de 5 minutos para falar para a igreja o que está sendo estudado na escola bíblica e chamar a atenção da igreja. Uma outra ação que nós podemos fazer é uma ação entre alunos. Combinar entre os alunos que cada um vai ficar responsável para incentivar um membro que não é aluno da escola bíblica para vir. Então, cada aluno fica responsável. Tem quantos alunos? Nós temos poucos alunos, não tem problema. Temos 3 alunos, temos 10 alunos, não importa a quantidade. Cada aluno fica responsável para conversar com uma outra pessoa da mesma faixa etária que deveria estar na escola bíblica e não está, para incentivar, falar o que estamos estudando, que a escola bíblica está sendo muito boa e tentar incentivar alguém para vir, dentre os irmãos, para vir participar da escola bíblica. Sempre em amor, sempre dizendo, estamos sentindo sua falta, venha para a escola bíblica, estudar a palavra de Deus é muito importante e animar aquela pessoa. Algumas ações, isso vai ajudando a incentivar os irmãos a frequentar as aulas da escola bíblica e você pode pensar tantas outras ações que podem ser feitas para incentivar melhor os irmãos. Agora, mudando de assunto, saindo do incentivo da escola bíblica e das mudanças, perguntas agora sobre professores da escola bíblica. Uma pergunta aqui, para ser um professor, é necessário ter o dom do ensino? Eu vou responder lendo aqui então a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 4 ao versículo 8 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Então, nós temos aqui o dom do ensino, né? Então, sim, um professor, o ideal é que ele tenha o dom do ensino, porque ele vai ser uma pessoa dedicada ao ensino, à pesquisa bíblica, à leitura bíblica, a entender os textos para explicar para as outras pessoas. Então, ele é aplicado nisso. Isso é o que dá para ele a alegria de servir a Deus, é essa área do ensino. Contudo, por exemplo, nós temos aqui o dom do servir. Às vezes, muitas pessoas que têm o dom de servir ocupam também essa função. Porque ele viu uma necessidade, a pessoa que tem o dom de servir, ele vê uma necessidade e quer ajudar. Ele vê uma necessidade e quer servir. Ele está sempre disposto a ajudar em algo. Então, ele também vai se aplicar ali para ensinar, mesmo que não seja o seu dom, mas ele vai se aplicar para ensinar porque ele está vendo que está faltando ali pessoas naquela área para servir. E ele vai ser aplicado, ele vai se esforçar ao máximo para ajudar naquele momento. Então, tem muitas pessoas na igreja que estão ajudando, que estão servindo. E quando tiver alguém que tenha o dom de servir, ou o dom de ensinar, perdão, aquela pessoa que tem o dom de servir, vai ficar feliz de deixar ali com aquela pessoa que tem o dom. Tá bom? Então, essa seria a resposta. Sim, a pessoa precisa ter o dom, contudo, havendo necessidade,
outras pessoas podem estar ali ajudando, servindo de alguma forma e até dando aula, porque houve ali uma necessidade. E Deus usa também as pessoas assim, diante das necessidades diversas que a igreja tem. E aí tem uma outra pergunta sobre os professores. Qual o mecanismo para promover mais integração entre os professores da EBD? O mecanismo é por meio da superintendência da escola bíblica, tá bom? Superintendente é como se fosse um diretor da escola. Ele que tem que ficar ali marcando reunião com os professores, agendando momento ali de comunhão, de oração com os professores, fazendo revisão de classes e de conteúdo junto com os professores. O superintendente da escola bíblica é esta pessoa, que tem essa responsabilidade de unificar mais o corpo docente da igreja. Então, esta integração, essa melhor comunhão, essa melhor unidade, essa melhor visão, isso não é difícil de fazer. Marcar ali uma conversa de alguns minutos. Olha, professores, tem alguém que está com alguma dificuldade em sala de aula e queira compartilhar para a gente encontrar soluções, para nós orarmos juntos? Marcar encontros de oração com os professores, vamos nos reunir alguns minutos antes para orarmos juntos pelos nossos alunos, pela nossa escola. O superintendente da escola bíblica é essa pessoa responsável. Às vezes o superintendente fica só responsável de fazer o início, a abertura da escola bíblica, entregar ali os diários de classe, recolher novamente, né, o livro de chamada, catalogar ali quantidade de alunos, de ofertas, mas o superintendente é mais do que isso, ele é um diretor de uma escola. E na direção de uma escola ele pode reunir com os professores, ele tem essa liberdade para reunir com os professores e para ver necessidades que se tem na escola bíblica e tentar unificar e integrar melhor os professores em prol de uma visão, que é a visão do ensino, né? E uma equipe docente, por exemplo, como a gente dimensiona tudo aquilo que nós estamos aprendendo numa equipe docente? Por meio do próprio aperfeiçoamento, do treinamento, do acompanhamento. A gente não vai ter como dimensionar tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui numa equipe docente se não tiver um planejamento e o acompanhamento. Precisamos, né, planejar e acompanhar aquilo que está sendo feito pelos nossos professores e no alcance dos nossos alunos. Então, esse trabalho ele é muito importante para fortalecer a escola bíblica. O diretor da escola, o superintendente, pode, inclusive, né, estar incentivando os seus professores a participar de um curso igual esse, né, de aperfeiçoamento, ou de outros cursos do nosso seminário. A igreja tem um seminário evangélico, avivamento bíblico, para preparar pessoas para o ministério, preparar do conteúdo bíblico, teológico, prático, ministerial. Então, tudo isso vai fortalecendo a equipe, vai capacitando a equipe, e aí você vai ter cada vez mais pessoas bem preparadas, bem equipadas para a área do ensino cristão. Mudando de assunto então agora, né? Já respondemos aqui perguntas relacionadas à mudança e incentivo na escola bíblica, também professores da escola bíblica e o último grupo de perguntas aqui sobre o ministério infantil. Olha, eu fiquei muito feliz que tivemos aí uma repercussão muito grande
com as aulas, né, da nossa professora Vanessa Amorim. Ela que é da nossa igreja lá na região Sudeste 3. E ela atua, ela serve ali na igreja. Então tem uma ótima formação, eu até disse para vocês, né? Ela é escritora das revistas aqui da Escola Bíblica para o Ministério Infantil, da nossa editora, Publicações Avivamento. Então, teve uma repercussão muito boa, só que também surgiu uma necessidade. Até hoje ainda, eu estava conversando sobre isso, né, com uma pessoa que é especialista nessa área de crianças e como evangelizar e alcançar pessoas com deficiência, com foco principalmente aí em crianças. Então, nós tivemos muitas perguntas, né? Como alcançar as crianças que têm deficiência? Em que momento nós podemos lidar com isso? Ou como realizar o discipulado infantil? Então, assim, sobre o discipulado infantil, nós temos um lançamento recente aqui em nossa editora, que é o Vida Abundante Kids, um gibi, para apresentar o plano de salvação para as crianças. Então você pode inclusive entrar aí, livrariaavivamento.org, e pesquisar, você vai encontrar aí o nosso gibi. É muito prático para apresentar o plano da salvação. O discipulado não é só isso, mas esse é o primeiro passo. O primeiro passo do discipulado é apresentar o plano de salvação. Então, você pode usar essa ferramenta para mostrar o Salvador e conduzir crianças no caminho da salvação, que é Jesus Cristo, por meio do Vida Abundante Kids. Então, crianças precisam aprender sobre salvação, sobre o caminho de Deus, sobre o comportamento que agrada a Deus, e tudo isso faz parte do discipulado. Agora, voltando para as crianças com deficiência, aí, de fato, nós estamos pensando como ajudá-los melhor nisso. Talvez não, né? O caminho vai ser esse mesmo. A gente ter um curso específico para treinar pessoas para alcançar crianças com deficiência. Porque nós temos vários tipos de deficiência, né? A mais falada atualmente é o autismo, mas nós temos tantas outras. E como alcançar crianças assim? Então, o caminho seria, de fato, você fazer um treinamento nesta área para alcançar pessoas com deficiência. Porque aí você vai ser treinado desde a abordagem, como abordar, como conversar, como falar, como deve ser o tratamento. E a partir daí também, você ter recursos para ensiná-las. Eu falo do tratamento porque nós aqui, inclusive, do nosso seminário, se você procurar aí no canal do YouTube da nossa diretoria, da IEAB Educação, que é por onde esse curso está sendo transmitido, você vai ver que nós fizemos um simpósio. O simpósio é chamado A Igreja e as Pessoas com Deficiência. E nós trouxemos vários especialistas. E eles falaram, insistiram, que nós temos que ser treinados para recepcionar o tratamento com as pessoas com deficiência. Porque quando uma pessoa não é treinada, por exemplo, quando se tem uma criança
com deficiência, nós ficamos conversando com o responsável por ela e nós não conversamos com aquela pessoa que tem deficiência. Ignoramos, como se ela não estivesse ali. E o correto é a gente conversar com ela e fazer as perguntas corretas, adequadas e acolher estas pessoas. Então, a resposta que eu dou a vocês aqui, de fato, essa é uma necessidade muito grande. Nós temos que prestar atenção nisso, nós temos que levar isso a sério e nós temos que, sim, procurar treinamentos para alcançar as pessoas com deficiência. E aí não é só crianças, aqui foi a respeito de criança. E implantando isso, porque aí nós vamos entrar em várias áreas, não só do autismo, mas, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência auditiva. Então, são vários, né, os fatores que nós precisamos, sim, nos aperfeiçoar. Fique aqui como uma resposta, um alerta, e que nós, com um compromisso aqui, nós como Avivamento Bíblico, Educação Cristã, estamos pensando, né, já fizemos um simpósio, mas precisamos avançar e fazer mais treinamentos específicos para treinar pessoas, para capacitar pessoas nesta área, para que possamos alcançar, sim, não só crianças, mas todas as pessoas, e aplicar isso, não ser só algo de aulas, mas na prática ter isso em nossas congregações, em nosso campo. E se preocupar, nós temos que nos preocupar sim com o discipulado das crianças. É preciso nós, como igreja, ter esta preocupação de ensinar Bíblia para as crianças, ensinar a salvação, o plano da salvação, a importância de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, a igreja, de ter comunhão com o corpo de Cristo. Todos esses temas são essenciais e devem ser desenvolvidos. E nesse sentido, nós já temos os materiais aí para o discipulado e para o ensino das crianças e precisamos colocar isso em prática. Então foram estas as perguntas, né, que tivemos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma palavra de ânimo aí para você. Permaneça firme no seu ministério. Se dedique ao ministério, continue dedicado ao ministério do ensino. Deus tem feito grandes coisas, não talvez na rapidez que alguém espera, não, o ministério do ensino, da educação, é preciso de tempo mesmo, é demorado, não é de um dia para o outro, mas nós precisamos estar dedicados ao ensino. Continue firme, você está fazendo a diferença. A sua vida está fazendo a diferença. Aonde você está ensinando, aonde você está envolvido, com poucas ou com muitas pessoas, isso não tem diferença. A diferença que você está fazendo é que importa. E vidas estão sendo alcançadas. Talvez os frutos ainda não estão sendo vistos. Ou talvez já está. Você já está vendo os frutos do seu ministério. Mas continue frutificando, continue se esforçando, que Deus em Cristo possa te abençoar, possa te animar e possa continuar te capacitando. Nós estamos aqui no que for preciso também para ajudá-lo, para orientá-lo. Esta diretoria está à disposição. Vamos caminhar juntos em prol da consolidação do ensino cristão, que faz toda a diferença na vida das pessoas e é o nosso serviço também na obra do nosso Deus. Deus está realizando uma obra nessa terra. Isso a gente tem certeza. E a sua vida é parte da obra de Deus. Então vamos orar e encerrar essa aula. Senhor, muito obrigado. Louvado és o teu nome para todos sempre, seja engrandecido, seja adorado. Obrigado, Senhor, por cada professor, cada professora,
por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando este curso. Fortaleça-nos na tua palavra, nos dê ânimo, ousadia e coragem, para que possamos prosseguir firmes nesta missão de ensinar. Não para nós, mas para a tua glória, para o teu louvor, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, um abraço e até a próxima aula. Fiquem na paz.